Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e olha, hoje foi dia de corrida caótica, hoje foi dia de vitória de Lando Norris na Inglaterra, foi dia de Piastri cometer um erro bobo, levar 10 segundos de punição e perder uma corrida que estava completamente em suas mãos. E foi dia de Nico Hülkenberg no pódio. Não é brincadeira, é sério, o Hülkenberg de 19º para terceiro, com uma Sauber, conquista seu primeiro pódio na Fórmula 1 depois de 239 corridas. Quem acompanha a carreira desse cidadão desde que ele estreou na Fórmula 1 em 2010 sabe que ele já bateu na trave, né? Em 2012 chegou a liderar o Grande Prêmio do Brasil, né? E estava com a Force India com um ritmo fantástico. Quando ele errou, foi ultrapassado pelo Hamilton. O ritmo dele era bom ao ponto de tentar buscar a posição de volta. E na tentativa de buscar a posição de volta, os dois se bateram, ele foi considerado culpado. Teve que pagar no drive-thru e terminou em quinto, né? Eu me lembro também em 2014, quando ele estava brigando ali com o Sérgio Pérez pela terceira posição, o mexicano levou a melhor, que era o companheiro dele de Force India, e aí no final da prova, com os pneus piores, ele foi até ultrapassado pelo Hülkenberg, terminou em quinto e viu seu companheiro chegar no terceiro lugar. A gente teve também, né, uma corrida, se não me engano, na Alemanha em 2019, com a Renault, ele estava em segundo, cometeu um erro ali, passando com o carro na zebra na penúltima curva, acabou indo para a brita e atolou. Tem outras corridas que eu posso até lembrar. Tem uma que assim, deu muito azar por causa de uma bandeira vermelha em Spa, na Bélgica, porque assim, a Force India tinha feito uma grande classificação, tanto ele quanto o Pérez, né? E aí o que acontece? Na hora da corrida, ele estava bem, ele largou, foi para terceiro, e aí teve a batida do Magnussen, e ele foi um cara que parou no Virtual Safety Car e voltou próximo dos líderes. O ritmo estava muito bom, só que teve bandeira vermelha e todo mundo pôde trocar de pneu. E ele acabou, se não me engano, em quarto, e em quinto o Sérgio Pérez e tudo isso, né? Foi uma boa corrida para ele no final, mas ficou gosto amargo, né? Tava próximo o pódio, né? Não sei se foi quarto ou quinto que ele terminou, mas foi em uma dessas posições, né? Agora, ele conseguiu hoje, né? Em condições adversas, chove, seca, né? A pista começa meio úmida, né? Tipo assim, alguns pontos estava seco, muitos pilotos arriscaram colocar os pneus slick. A princípio foi a ideia errada, né? Eu falei até no Twitter que o Bortoleto devia arriscar, eu não acho que estava errado isso, né? Mas a verdade é que, assim, tinha pontos da pista que ainda estavam muito molhados, como era o começo do primeiro setor e o fim do terceiro setor. O segundo setor estava seco, tanto é que desde as primeiras voltas o Russell já era o piloto mais rápido ali. Só que o tempo que eles estavam perdendo nos trechos molhados era o suficiente para tirar a velocidade no setor seco, né? E aí estavam indo muito para trás, né? O que aconteceu? A pista nunca secou o suficiente ao ponto dos slicks ganharem tanto desempenho e eles superarem os pilotos que largaram com os pneus intermediários desde o início. Só que teve um piloto que deu certo, a gente vai falar dele aqui bastante, que é o Lance Stroll. Porque quando deu um Virtual Safety Car, ele colocou os pneus macios, perdeu só 9 segundos na parada, voltou à frente do pelotão que parou primeiro com os pneus slick, e aí ele começou a ultrapassar a galera, porque ali naquele momento ele tava bem, né? Tipo assim, né? A pista tava mais pros slicks, só que voltou a chover, e ele foi o primeiro a parar para colocar pneu intermediário. Quem estava com o intermediário já na pista teria que parar de novo, porque os intermediários já estavam usados, andando em condições de seco, em boa parte da pista ele superaquece, os sulcos deformam, o pneu perde performance. E aí o que aconteceu, né? Pilotos que estavam com intermediários gastos, eles estavam andando quase 3 segundos mais lento do que antes, e o Stroll levou vantagem nisso também e pulou lá para a quarta posição. Por exemplo, o Alonso, né, estava à frente do Stroll, parou na volta seguinte, caiu lá para trás, né? Porque é a desvantagem que teve ao parar uma volta depois, né? Então, assim, o Stroll teve uma estratégia perfeita em todos os aspectos, mas aí que a gente fala, né? Talento, você pode até ter sorte, mas talento é outra coisa, né? A estratégia entregou para o Stroll uma chance de pódio, né? Só que, na hora de andar ali com os pneus intermediários, a gestão de pneus desse cidadão é um negócio muito pavoroso, né? Porque ele começou a andar, forçar tanto o carro que ele ficou sem pneus, e aí ele começou a andar muito mais lento, né? Tipo, então a hora lá que ele tava virando, assim, no final do stint de intermediário, o segundo, né? Ele tava virando 1,43, os outros pilotos virando, alguns virando 42, aí o Hülkenberg que tinha passado dele começou a virar 1,41, os líderes virando 1,40, entende? Ele tinha destruído os pneus dele, e no último stint, olha, eu penso assim, os caras lá da Aston Martin, ele cuida mal dos pneus. Que pneu a gente coloca para ele andar nesse final? Macio, o vermelho que desgasta mais rápido, né?
Aí você vê que até no início ele começa andando rápido, mas no final ele fica tão sem pneu que assim, o Alonso parou cedo demais e ele perdeu muito tempo, né? Ele chegou a voltar à frente do Tsunoda, e olha que o Tsunoda estava andando em ritmo de cruzeiro a corrida inteira, terminou em último também, de novo, né? E o que acontece, né? O Alonso ele chegou a ser ultrapassado, deve ficar até 10 segundos atrás, depois foi recuperando, porque aí o pneu se aqueceu, ele conseguiu, a pista melhorou, mas assim, ele perdeu naquela brincadeira muito tempo, né? Ele estava na sétima posição quando parou para trocar pneus, ele voltou lá em 12º, teve que escalar o pelotão para chegar em nono, né? Ele estava em oitavo, na última volta o Albon passou ele, que estava com pneus melhores. Então assim, a questão é, o timing para as paradas do Stroll sempre foi perfeito, e ele só perdeu posições, né? Tipo, o cara ganhou tudo na estratégia, e na hora que tem o ritmo dele, né? Ele tem um carro melhor que o Hülkenberg, mas o Hülkenberg é mais piloto, não é pouco, né? E a gente viu isso na pista, né? A gente viu isso, o Hülkenberg com ritmo fantástico, não foi atacado pelo Hamilton em nenhum momento. Óbvio que a gente pode falar aqui também do Hamilton, que termina em quarto, não foi uma performance ruim, mas ao mesmo tempo a quantidade de erros que ele cometeu foi um negócio que assustou. E ele tem uma Ferrari contra uma Sauber, né, gente? Convenhamos que há uma discrepância de qualidade dos carros que é muito grande. E assim, ele estava com os pneus mais adequados, ele estava de médios, o Hülkenberg de macios, e aí a gente vê o talento, né? O Hülkenberg não perdeu o ritmo igual o Stroll, que ele sabia o momento certo, ele não forçou tudo de cara, ele manteve um ritmo constante e conseguiu chegar em terceiro lugar, um terceiro lugar heróico, e a Sauber agora ganha muitos pontos importantes dos construtores, vai tirando o terreno da Racing Boost, já que Lawson e também o Rajah abandonaram, e com isso assim, a gente vê que o pacote dele está funcionando, o ritmo de corrida novamente foi muito bom, a pena o Bortoleto não ter conseguido aguentar ali naquelas condições iniciais, faz parte, a experiência do Hülkenberg ajuda muito aí nessa hora, e assim, né, uma corrida incrível, e um pódio incrível que vira a história da corrida, né? O Norris ganhar ali no erro do Piastri, o glamour ali, óbvio, ganhou em casa, o campeonato fica mais apertado agora, mas a verdade é que assim, o glamour da corrida vira o pódio histórico de um piloto que bateu na trave tantos anos e agora tá lá em terceiro. Em quarto ficou o Hamilton, uma corrida ok, teve até o seu momentinho ali de ótimo ritmo com os intermediários, mas no final esperava mais com os pneus slick. O Verstappen em quinto rodou sozinho ali, um erro assim, ruim do Verstappen, ao ponto de que a gente olha e pensa, né? Ficou seco no final, né? O Piastri foi punido. Eu acho que ele não ia lutar pela vitória mesmo, porque a discrepância de ritmo da McLaren era notável, né? Teve um momento que ele chegou a abrir 12 segundos para o Verstappen. Tava muito distância, o Verstappen não estava andando bem com o carro. Era um carro todo para pista seca e foi a maior parte da corrida em pista molhada. No finalzinho a gente viu o Verstappen andando melhor. Ele começou até a fazer algumas parciais mais rápidas, mas era tarde demais para fazer alguma coisa na prova, né? Chegou ali na quinta posição, em sexto Pierre Gasly, ótima corrida com a Alpine, se defendeu bravamente do Russell, se defendeu bravamente também do Lewis Hamilton, do jeito que deu. Óbvio que não deu para suportar em certos pontos, foi ultrapassado pelo Max, foi ultrapassado pelo Lewis, então é difícil, mas com a Alpine, com a penga do jeito que tá, conseguir esse sexto lugar é ótimo. O Stroll, sétimo, cometeu tantos erros no final, o Verstappen nem precisou disputar a posição com ele só errou. E assim, né, se tivesse um pouquinho mais de tempo, ele levava a ultrapassagem do Albon, ele levava a ultrapassagem do Alonso, então assim, tem que agradecer esse sétimo lugar, mais uma pontuação culposa do Stroll, oitavo pro Albon, nono pro Alonso, e eu me perdoo, eu não me lembro quem foi o décimo, na verdade esse pontinho deve ter sido do Russell, eu acho, acredito que foi o Russell que chegou em décimo lugar. Mas assim, né, não é um pontinho que vai fazer tanta diferença na vida dele. Talvez isso me persiga, mas é uma corrida ruim perante o ritmo que a Mercedes chegou a demonstrar em certo ponto da prova. Então, fantástica corrida, muita disputa, muita emoção. E agora a gente vê a distância no campeonato caindo mais, né? O Piastri, que parecia estar tudo sob controle, acho que agora é menos de 10 pontos de vantagem para o Lando Norris. O campeonato vai se abrindo de novo, e aí é aquele negócio, né? Tipo, o Piastri vai mostrando erros. O erro de hoje foi infantil. Era um erro que ele não precisava. Ele não precisava forçar tanto ali, tipo, fazer aquela freada brusca, ainda mais nas condições de chuva dessa. Acabou causando um problema desnecessário, perdeu uma corrida que estava na mão. O que era 7 pontos para ele de vantagem para o Norris hoje, virou 7 pontos de desvantagem. Uma corrida de 14 pontos. É isso que ele tem que entender. Quando é 7 pontos a mais para ele, é 7 pontos a menos para o Norris. São 14 pontos aí. Então isso inverteu e foi a vantagem que o Norris precisava para voltar de vez para o campeonato, chegar à terceira vitória, se não me falha a memória, e mais do que isso, né? A vantagem fica cada vez menor e aí agora vai ter que segurar um piloto que vai crescendo em confiança. Depois daquele erro no Canadá,
era para o Piastri tentar afundar o Norris no campeonato. E no final a gente vê que assim, pouco importou o que aconteceu no Canadá, importa obviamente pelos pontos, né? Os 15 pontos que o Piastri ganhou em cima do... 15 ou 12? Acho que foi 12, né? Os 2 pontos que o Piastri ganhou em cima do Norris, mas agora é isso, né? Tipo, é uma corrida que machuca bastante o líder do campeonato pelo erro que ele cometeu, que era extremamente evitável, e vendo o seu companheiro e rival agora se aproximando na luta pelo título. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.